Pastor Sebastião Carlos. Muito bem, meus amigos, texto da Palavra de Deus para nossa meditação se encontra no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2, verso de número 1, que diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus, os seus discípulos, para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Meu amigo, essa passagem é tão extraordinária, tão maravilhosa. Não é porque foi o primeiro. É claro que o primeiro, na grande maioria das vezes, que se sucede na nossa vida, a gente nunca esquece. Entretanto, como tudo tem um princípio, o ministério de Jesus também teve. E eu saliento que o povo judeu, do qual Jesus também fazia parte, gostava de festas. Aliás, parece que isso aqui é uma coisa do passado. Não, até hoje. Eu estive numa sinagoga alguns anos atrás, num bar mitzvah, ou seja, na introdução de um jovem menino na congregação. Que festa extraordinária! Depois da celebração, que durou nada mais nada menos do que 5 horas, esse bar mitzvah, depois veio o almoço. E com o almoço, a festa, as danças, as celebrações, extraordinário. Também estive em Israel e pude ver lá um casamento que segue a tradição desde os tempos, desde antes de Jesus, 7 dias. Sabe o que é isso? 7 dias de comemoração, 7 dias de festa, de celebração de um casamento. A gente não aguenta um dia, imagine 7. Pois é, com festa, sem sombra de dúvida, com festa. Agora, é importante a gente entender que qualquer que fosse a ocasião, aí eu já estou falando dos idos de Jesus, era motivo para festejar, era motivo para festa,
era motivo para celebração. Muitas vezes, nós vamos ver na Bíblia as pessoas celebrando algo, fazendo festa, não é? Celebrando alguma coisa. E João, inclusive, ele relata que Jesus participava deste estilo, desse modo festivo. Jesus participava de festa. Está pensando que Jesus era um daqueles crentes pentecostais carrancudos que não soltam um sorriso, não largam um sorriso, um abraço por nada, porque pensa também que Jesus era um carrancudo? Não. Jesus tinha amor no coração, sorriso nos lábios. Eu não posso aqui afirmar com absoluta exatidão que Jesus era festeiro, mas ele participava das festas, como este casamento, por exemplo, e assim como as festas numa das 7 festas anuais no templo. Jesus comparecia, fazia milagres, inclusive. Uma certa ocasião, quando estava num casamento em Caná da Galileia, trouxeram para ele uma informação: acabou o vinho. Uma coisa é importante a gente salientar aqui: os procedimentos, a tradição ou as tradições judaicas até aquela época era muito interessante, totalmente diferente de nós ocidentais. Então, nesta festa de casamento onde Jesus estava, havia separação por classes. Então, as pessoas mais abastadas, com mais poderio econômico, não é? Donos de propriedade, ficavam num determinado lugar. Claro, muito melhor do que as pessoas de classe inferior. E Jesus onde estava? Segundo pude apurar, Jesus estava no meio do povão. Digamos assim, lá no último espaço aonde ficavam as pessoas, digamos assim, pobres. Jesus estava no meio daquelas pessoas. Digamos assim, no nosso linguajar, no meio do povão, no meio da galera, dos convidados para essas bodas, ou seja, para esse casamento. E o interessante é que na hora do sufoco, foram achar Jesus aonde ele estava, ou seja, no meio do povo. E era de costume se servir o melhor vinho no início da festa. Depois, qualquer vinho servia, o de qualidade inferior àquele que havia sido servido na abertura da festa. Poderia ser qualquer um, mesmo de qualidade, digamos que ruim, poderia ser servido, porque as pessoas já haviam, digamos que bebido, e o que viesse depois não seria assim notado. Entretanto, naquele dia, naquelas bodas, naquela festa, havia acabado o vinho. Imagine uma desfeita. Pensa numa desfeita. Uma coisa é você fazer uma festa e dizer assim: olha, acabou a picanha, acabou o filé mignon, mas tem contrafilé. As pessoas vão continuar comendo. Mas aqui não. Aqui o vinho, que era o principal elemento da festa, havia acabado.
E era uma desfeita não ter vinho para a celebração. Era a principal bebida. Não sei se haviam outras, mas de costume, para aquela época, para aquela ocasião, naqueles idos, era o vinho. E aí acabou o vinho. Tanto para os noivos, como para as famílias, era um constrangimento que você não tem noção. Quer ver uma festa fracassada naquele tempo, naqueles idos, era acabar o melhor vinho. Era não ter o vinho de boa qualidade para servir para os convidados. O que seria dessa festa então? O que iria acontecer nessa festa? Acabou o vinho? Como explicar tudo isso para aqueles convidados? Que constrangedor, que constrangimento. E é aí que as coisas começam a mudar. Porque é aí que Jesus começa a atuar. É aí que Jesus começa a fazer algo que não se via, não era comum e ninguém havia feito anteriormente. Quando nós não sabemos mais o que fazer com as situações da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa família, Jesus sabe. O problema é que a gente duvida que ele sabe. Esse é o grande problema nosso, tanto para cristãos quanto para não cristãos. Aleluia! A gente não sabe o que fazer, que caminho tomar, que direção tomar, mas ele sabe. E aí vem a dúvida. E a dúvida muitas vezes paira sobre a desconfiança que temos nele, porque será que ele sabe mesmo que nós precisamos? Aliás, o que nós queremos não é o que ele vai fazer, é o que nós queremos que ele faça. Aleluia! Quando nós achamos que já não tem mais solução, que não tem mais saída, que naufragou, acabou ali a história, colocou-se um ponto final, aí é que a gente vai ver que Jesus está apenas começando a demonstrar o seu poder. Oh, aleluia! Glória! Mas a gente imagina, não, Senhor, olha, é desse jeito aqui, é dessa maneira aqui, é dessa forma aqui. Não é não. Sabe por que não é? Porque quando a gente não tem mais o que fazer, nem como fazer, ele vai fazer do jeito dele. Aleluia! E quando Jesus começa a operar do jeito dele, as coisas vão sair conforme ele determinou que vai fazer. Veja o que a mãe disse para ele. Acabou o vinho, Jesus. Tá, e o que eu tenho com isso? Não é a minha hora ainda. Pois é, mas nem a mãe de Jesus conseguiu demover ele de que aquela hora era a hora. Aleluia! De quem era o problema? O problema não era de Jesus, porque ele era convidado. Mas a situação era tão desconfortável, tão constrangedora, que Jesus intervém. Jesus vai intervir numa situação que não era sua. Alguém lhe pediu além da mãe? O texto não diz isso. O texto não nos vai dar nenhuma noção clara de que as pessoas desesperadas
Assim como os discípulos no barco: Jesus, vamos afundar, Jesus, acorda aí, Jesus, faz alguma coisa, olha o vento, olha a água açoitando o barco, nós vamos naufragar. Não, ali tinham 12 desesperados, aqui não. Aqui não. O texto vai nos dar a ideia de que a mãe vai até ele e diz: olha, acabou o vinho. Ué, não é problema meu. O que eu tenho a ver com isso agora? Interessante nisso. E aí Jesus, eu quero entender que Jesus, notando o desconforto da família, do noivo, da noiva, Jesus entendendo o constrangimento, a vergonha, a dificuldade com algo que para nós hoje parece muito simples, mas que para eles naquela época era essencial. E aí, Jesus intervém na questão. Veja, quando a gente acha que não tem mais o que fazer, Jesus começa a trabalhar da maneira dele. E ele começa a trabalhar da maneira dele, porque em sã consciência, ninguém iria supor que Jesus fosse mandar encher as talhas de pedra que as pessoas se lavavam. Dá para você imaginar isso? Parece que eu vejo a gente querendo ensinar Jesus a fazer milagre. Não, Jesus, não é desse jeito não. A situação é essa, a pessoa fez aquilo, a situação está dessa maneira. Eu só queria que o Senhor, olha, fizesse assim. Como se Jesus não soubesse, não tivesse a saída, não entendesse a gravidade da nossa causa, do nosso problema e o peso que há sobre a nossa vida no momento do desespero. Me vem à mente também numa outra ocasião, quando Jesus ele estava ensinando a parábola do vinho novo em odres velhos. Aí o evangelista Lucas, ele complementa assim lá no capítulo 5, versículo 39. Ninguém, depois de beber vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Veja só, no geral, considera-se que quanto mais velho é o vinho, melhor ele será. Por quê? Porque ele está depurado, decantado, curtido. Como é que você entende tanto de vinho assim, pastor? Bíblia. Só Bíblia. Não conheço vinho além disso aqui. Então veja só uma coisa. Naquele momento, a questão ali era de constrangimento, de dificuldade, porque hoje você sai na rua, vai na padaria, no supermercado, vai ali no mercadinho ou na vendinha, e sempre tem lá uma Coca-Cola, um refrigerante, gelado ou sem gelo, para você trazer para casa, se os convidados estiverem na sua casa. Quer tomar uma Coca? Eu vou comprar ali. Não é assim que a gente faz? Naquela época não tinha. Naquela época não era assim. Não dava para suprir a necessidade daquela festa, com a quantidade de gente que tinha, pelo período de 7 dias de festa, indo ali na venda comprar o vinho que era necessário. E provavelmente ninguém tinha tanto vinho assim para vender, para poder suprir a necessidade daquelas pessoas. Então veja só uma coisa. Se o vinho velho era melhor, Jesus estava atuando não só no suprimento daquilo que aquelas pessoas precisavam, não é que queriam.
Querer todo mundo lá na festa queria, mas era a família que precisava. Nós poderíamos pensar que, no máximo, ele poderia fazer como eu posso dizer, um refresco com sabor artificial de uva. Como a gente pode fazer hoje em dia, não é verdade? Vai ali e compra, sei lá, tem tantas marcas de suco aí, né? É 1 litro, 2 litros, 5 litros. A gente poderia pensar que seria até fácil resolver a questão. Mas não era assim que Jesus estava fazendo. Porque quando chegou a hora de Jesus, quando chegou o momento de Jesus atuar, a coisa mudou de figura. E não era na metodologia humana. Entenda que o milagre de Jesus na sua vida nunca será pelo método humano, pela visão humana. É só chegar e curar. É só chegar e fazer vinho, transformar a água em vinho. Mas espera um pouquinho, primeiro, não era qualquer água. Segundo, não era o lugar apropriado. As talhas, para você ter ideia, era lugar de purificação. Não entendeu o que é purificação? Deixa eu te explicar. Era o lugar onde as pessoas tomavam meio banho. Tá, vou te explicar com um pouco mais de detalhes. As pessoas vinham de longe. Não havia asfalto. Elas se sujavam pelo trajeto. Muita areia, deserto. Então, para adentrar o recinto das bodas, era necessário lavar o rosto, lavar as mãos, lavar os pés. E aonde eles faziam isso? Nas talhas. Jesus mandou encher a bacia de tomar banho para fazer vinho. Dá para entender, não? Aleluia. Jesus mandou encher as talhas, que cabiam aproximadamente aí 80, 90, 100 litros d'água, aonde a turma tomava banho, aonde a turma lavava o rosto, lavava as mãos, colocavam as águas, ou adentravam e lavavam os pés até, digamos, até os joelhos, né? E aí adentravam, tiravam as sandálias e entravam no lugar das bodas. Aquela água lá, aquela água, Jesus mandou encher o local do banho, mandou passar um bombril, um alvejante, uma cândida, né? Não mandou não. Não está escrito. Mandou higienizar com álcool em gel, pastor? Não está escrito. Pois é, mas Jesus mandou. Era um contrassenso. É um contrassenso até hoje. Que milagre é esse? Eu não vou beber desse vinho. Pois é. Aí é que está. Como Jesus vai atuar é o método dele, é o modo dele, é o jeito dele, que vai exatamente contra tudo que a gente sabe, conhece e tem notícia. Porque a gente, muitas vezes, quer ensinar Deus a fazer milagres conforme a nossa necessidade e não esperar de Deus o que Ele quer fazer. Manakalama subcantaraiasté. Muitas vezes nós queremos ensinar Deus a alcançar os nossos objetivos. Os nossos. E não aquilo que a gente pediu. E não aquilo que a gente clamou. Aleluia. Então Jesus pediu ao chefe do cerimonial: enche lá as talhas. E Jesus não fez mais nada. Eles mandaram, ele pediu para encher lá de água. Eu imagino que os crentes pentecostais estavam lá, né, rodeando para ver o que ia acontecer. Nada, não aconteceu absolutamente nada. Jesus derramou o olhinho lá na água? Não. Jesus pôs a mão na água? Também não está escrito. Ele mandou encher.
E depois pegar um pouco e levar para o chefe do cerimonial. Sabe aquela pessoa que dirige o casamento, né? Aquela pessoa que organiza todo o cronograma do casamento, a entrada da noiva, a celebração, aí o pastor fica de um lado, o celebrando do outro, aí vem os padrinhos. É aquela pessoa que organiza toda a festa. Pois é, mandaram levar o vinho para ele. E aí ele ficou espantado. Aleluia. Sabe por que ficou espantado? Porque, pera um pouquinho. O vinho ao qual ele estava bebendo ali era muito melhor, mas muito melhor do que aquele vinho que estavam servindo que houvera acabado. Pensa na dimensão do milagre. Pensa no tamanho do milagre. Pensa. Você está querendo ensinar aquele que sabe fazer milagre a fazer o milagre do jeito que você quer, não vai sair. Achar cantarai. Não vai sair, sabe por que não vai sair? Ele é especialista. Aleluia. Jesus ordena que leve um pouco daquela água. Peraí. Não era água? Era água. Ou era vinho? Não, era água. O texto vai dizer, agora tire um pouco, leva para ele. Tudo dá ideia de que era água. Levaram a água ao encarregado da festa, o tal do mestre Salas, o chefe do cerimonial. E aí o homem prova. O homem prova sem saber o que havia acontecido. O homem não sabia de nada. O homem não tinha visto. O homem não tinha participado de nada. Aleluia. E sabe o que acontece ali? Ele fica espantado, admirado. Porque naquele momento, aquele vinho era o melhor da festa. Era o melhor vinho, eu ouso dizer, não está na Bíblia, da região. Não era só da festa. E eu digo para você que é isto que pode acontecer com as circunstâncias da sua vida. Você está aí dizendo, eu queria tanto, se Deus fizesse, se Deus mudasse, se Ele me desse uma nova oportunidade, está aí. Acredita? O bom mestre sabe, ele entende. A questão é, o método é dele. Você aceita? Quando nós achamos, pensamos, decretamos que não há mais nada para fazer, porque tem hora nas nossas vidas, na sua, meu amigo, na sua, tem hora que você bate uma mão na outra e diz assim, bom, acabou, tem mais o que fazer. Alguém já falou, o médico falou, fulano disse, já decretou, você já decretou que não tem o que fazer. Jesus pode fazer coisas melhores, maiores, do que tudo que você já experimentou. Nós estamos falando aqui de coisas estritamente espirituais. Tira o olho da matéria. Tira os olhos do que é natural. Porque para viver o sobrenatural é necessário fé. Então você vai ter que sair do decreto que lançaram sobre a sua vida. Não, mas já disseram. Mas já falaram. A irmãzinha lá, fulano de tal, profetiza, falou que não tem mais jeito. Será que não? Quando nós achamos que não dá para fazer mais nada, Jesus pode fazer coisas melhores, maiores, do que tudo que a gente já viveu, já experimentou. Aleluia, tu tem fé para isso?
E eu vou lhe dizer, eu acredito que tu tem fé para isso. É você que não sabe. Porque quem sabe o desespero dos pais dele, dos pais dela, os pais dos noivos, olhando para o recipiente do vinho e dizendo, não tem mais jeito. Acabou o vinho, nós vamos passar um vexame aqui. Nós vamos passar uma vergonha aqui. Eu imagino que eles devem ter colocado a mão na cabeça e devem ter dito a expressão que todos nós dizemos, meu Deus, e agora? Pois é, na festa tinha alguém para surpreender. E eu vou lhe dizer mais, como lá em Caná da Galileia, Jesus estará na sua vida apenas começando a fazer os milagres. É você quem está dizendo, não tem mais nada para fazer, não dá mais. O desespero é seu, não é de Jesus. Porque quando a mãe de Jesus trouxe a notícia, não era ele que estava desesperado, eram as pessoas. É. Aleluia, as pessoas estavam desesperadas, Jesus não. Quem sabe é você hoje, agora, que está desesperado, desesperada. Jesus não está com as mãos na cabeça ou roendo as unhas, ou suando de pingar e dizendo, e agora, o que eu vou fazer? Somos nós quem estamos nessa situação. Jesus não, ele tem a solução, ele tem a saída, ele tem o caminho. Só que agora, a hora dele atuar, quando ele for chamado a intervir, vai ser do jeito dele. Porque guarde isso no seu coração. O que é feito por Jesus, mesmo em circunstâncias absolutamente adversas, sempre será o melhor. Do seu jeito, ainda vai ter falha. Mas no jeito de Jesus será sempre o melhor. Você acredita nisso? Você pode, nesse momento, glorificar a Deus e colocar a sua fé em ação de que Ele vai abrir a melhor porta, Ele tem a melhor resposta, Ele tem a melhor saída para essa causa, para essa dificuldade. Será que você acredita? Este foi o primeiro grande milagre. O primeiro, eu disse, o primeiro de tantos outros milagres que Jesus fez e aqueles que não estão compilados na Bíblia. Você já pensou que coisas extraordinárias Jesus fez e que nós não ficamos sabendo? Pois é, este mesmo Jesus que eu lhe estou anunciando agora é este que pode transformar essa água suja, essa água de bacia, essa água que quem sabe até o teu cachorrinho não bebe. Ele pode transformar na melhor saída para a sua história, para a sua vida, para as suas necessidades. Porque não é ele quem está dizendo que não tem mais jeito, que não dá, que não pode, que já findou, que já era, que acabou. Não, não é ele. É você. A sua fé pode ser impactada agora. A sua vida pode ser transformada agora. Aleluia. Dá um passo de fé. Sai desse quadrado. Sai dessas notícias ruins. Para de dar ouvido para o que é natural. Para de colocar os teus olhos naquilo que tem limite, naquilo que os outros dizem.
Porque o bom Jesus, ele está aí. É você que não avistou. Ele está lá atrás com os humildes. Pois é. Glória a Deus, aleluia. E você achando aí, decretando e colocando um ponto final. Ele não é ele quem está colocando um ponto final, é você. Eu faço essa oração agora e sei que Deus, ele tem a saída, ele tem um meio para mudar esse quadro, para mudar essa situação constrangedora, difícil, para tirar essa sentença de sobre você. Oh Deus, de todo poder e bondade e adoração, eu elevo a Ti esta oração, Senhor, porque este é o momento, meu Deus, em que eu apresento a causa, Senhor, dos Teus servos, desse homem, dessa mulher, dessa pessoa desesperada, Senhor, dessa pessoa angustiada, dessa pessoa sentenciada por uma notícia, Deus, que está devastando a sua vida, está devastando, Senhor, o seu coração, o seu sentimento, está tirando o chão debaixo dos seus pés. Senhor, eu sei, porque creio que o Senhor é Deus de milagre. Por isso eu clamo nesta hora, crendo, Senhor, porque eu creio, eu sou pecador, quanto mais, mas eu creio nos Teus milagres. E é por isso que eu oro. Eu oro por essa pessoa, Senhor, por essa mulher, por esse homem, por esse moço, por essa moça. Senhor, porque eu creio. Deus, talvez ele não tenha fé para crer, mas eu creio, eu tenho fé para crer. Estende as Tuas mãos, Senhor, e muda o quadro, muda a sentença. Meu Deus, muda esta palavra lançada sobre a vida desta pessoa. E que em nome de Jesus, hoje, no dia de hoje, agora, Senhor, tudo, assim como foi feito nesta festa de casamento, tudo comece a ser mudado diante, Senhor, do quadro irreversível para a mão humana. Para a mão humana não tem jeito, mas para Tuas mãos santas e furadas, tudo está começando a mudar agora, neste momento, em nome de Jesus.